Vamos continuando aqui, então. Agora nós vamos estar falando sobre a leucemia, tá? A leucemia, ela é uma doença, né, neoplásica, tá? Que acaba se formando nos tecidos que formam o sangue, tá? Ou seja, baço, sistema linfático, medula óssea, tá? Ela tem como uma característica, né, que é um acúmulo de células doentes, tá, na medula óssea, que acaba substituindo as células sanguíneas normais, ok? A medula óssea, vamos só recapitular e entender, né, como é que acontece então a leucemia. A medula óssea, ela é um local, né, onde existe a fabricação de células sanguíneas, tá? E a medula óssea, ela ocupa toda a cavidade dentro dos ossos, tá? Que nós chamamos aí de tutano, ok? Existem ossos mais achatados, ossos maiores, aonde nós conseguimos ter um armazenamento, uma fabricação maior de medula óssea, tá? Na medula, então, elas são encontradas células que dão origem aos glóbulos brancos, né? Os glóbulos brancos, eles são os leucócitos, né? Que são responsáveis aí pela defesa do nosso organismo, tá? E os glóbulos vermelhos, que são as hemácias e os eritrócitos, tá bom? E também as plaquetas, tá? Então, olha a responsabilidade aí da nossa medula óssea, né? Que é a fabricação desses glóbulos, né? Dessas células sanguíneas aí, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Tudo bem? A leucemia, pessoal, o que acontece então? Como é que desenvolve a leucemia, tá? A leucemia, ela é um crescimento exacerbado, um crescimento muito rápido de células anormais, de células ruins dentro do nosso organismo, tá? Que aí acaba a gente chamando aí de células cancerosas, tá? Então, a célula, ela quando ela ainda não está madura, ela pode sofrer uma mutação genética, tá? E acabar se transformando numa célula ruim, uma célula cancerosa. E acontece que a célula cancerosa, a célula ruim, ela tem um poder de se multiplicar muito rápido. E também o poder de morrer menos do que as células normais, tá? Deu para entender? Então, recapitulando, como que acontece a leucemia? A célula, então, sanguínea, ela não está totalmente madura, ok? Ela sofre uma mutação genética, tá? E essa mutação genética transforma essa célula em uma célula ruim, uma célula cancerosa, né? E essa célula cancerosa, ela tem o poder de se multiplicar muito rapidamente, tá? Então, é um crescimento exacerbado de células ruins dentro do nosso organismo, né? Matando, então, as células boas, ou melhor, impedindo que as células boas cresçam e lute contra essa célula ruim, tá? Então, acontece aí esse crescimento e as células ruins, elas acabam morrendo menos do que as células boas. Então, as células boas, elas também nascem, porém, elas não têm força suficiente para brigar com as células ruins, porque as células ruins são em maior quantidade, tá? E aí acaba então fazendo com que a pessoa adoeça muito rápido e a doença agrave, né, muito rapidamente, tá?
existe aí, pessoal, mais ou menos aí uns 12 tipos de leucemia, tá? As mais comuns, né, são 4, tá? Que é a leucemia mieloide aguda, a leucemia mieloide crônica, a leucemia linfocítica aguda e a leucemia linfocítica crônica, tá? São os nomes meio estranhozinhos aí, difíceis um pouco de guardar a princípio, mas são esses 4 tipos aí principais. Os outros acabam sendo raros, tá? Mas existem também, tá bom? Então a gente só vai focar nessas 4 aí primeiras, tá? Não existe uma causa específica para que a pessoa desenvolva a leucemia, tá? Existem N fatores, existem N hipóteses, existe N estudos que as pessoas, que os autores acabam se aprofundando mais, tá? Os que mais acabam aí sendo levados em consideração são de que a pessoa foi exposta por uma radiação, por uma intoxicação química, né, por produtos aí agrícolas, fertilizantes, inseticidas, pesticidas, enfim, tá? E aí por uma patogenia virótica também, tá bom? Mas não tem nada que determine o porquê que a pessoa desenvolve então uma leucemia, tá? A leucemia aguda, né? Ela tem um aparecimento muito rápido, né? Súbito, tá? E uma evolução muito rápida também, tá bom? Acontece a incidência maior aí em crianças e adultos jovens, tá? Por conta aí, né, dos leucócitos serem jovens, né, as células serem jovens também, né, e enfim, então a incidência, né, são acometidos mais as crianças e os adultos, né, os jovens, tá? A leucemia crônica, ela é um início bem insidioso, né, que é lento, que muitas vezes acaba sendo confundido aí com outras doenças, com outras patologias, tá? A incidência maior aí de pessoas acometidas pela leucemia crônica são adultos, na fase adulta mesmo, né? E nos idosos, tá? Porque as células já estão mais maduras, né? Já são mais diferenciadas, então a fase crônica aí da leucemia, né? É o tipo de leucemia, tá? Que acomete. Quando existe, que pode acontecer de acometer crianças, tá? Ela vem numa fase muito severa, tá? Então, quando a leucemia crônica ela acomete as crianças, ela vem bem severa, bem grave, né? Esse tipo de sintoma, tá? Quais são então os sinais e sintomas aí para uma pessoa com leucemia? Febre alta, tá? Dor, né? Na palpação aí do baço, tá? E do fígado, né? Então existe uma hepatoesplenomegalia, que é o aumento do baço e o aumento do fígado. Lembrando que tanto o baço quanto o fígado são órgãos extremamente irrigados sanguineamente, tá? Então são órgãos que sangram muito facilmente, tá? Então se nós temos um crescimento aí exacerbado de células ruins, essas células aí vão atingir principalmente esses órgãos, tá? Que são ricamente aí na parte de sanguínea, tá? São ricos em sangue. Sintoma também de uma artralgia, que são dores nas articulações, cefaleias,
náuseas, vômitos, emagrecimento, tá? Acompanhados aí de uma apatia, tá? Uma astenia, tontura, palidez, algumas infecções secundárias aí do trato respiratório e urinário, né? Então existe aí algumas infecções tanto da parte pulmonar quanto da parte urinária, tá? Sangramento cutâneo, né, que são as petequias e as equimoses. As petequias são várias pintinhas vermelhinhas por todo o corpo, tá? E a equimose, ela é aquele tipo de hematoma que parece que tem sangue embaixo da pele, que se você rasgar a pele vai sangrar, tá? É esse tipo de hematoma, a equimose, tá? Pode acompanhar de um sangramento aí nasal, gengival, tá? Vaginal, né? Fora aí as mulheres fora da fase de menstruação, elas podem sangrar, né? Qual é então o diagnóstico, né? Como que a gente consegue diagnosticar aí a leucemia? Através do exame físico, laboratorial, através de um hemograma, como eu falei para vocês que um único hemograma a gente consegue aí identificar toda a parte hemodinâmica da pessoa e então conseguir atuar, né, no tratamento. Biópsia de medula óssea, tá? Geralmente confirma-se o diagnóstico de leucemia e qual tipo de leucemia, tá? E biópsia dos gânglios linfáticos, tá? Só fazendo um adendo aqui para vocês, pessoal, quando eu trabalhei no GEPASSE, os médicos relatavam muito a questão, porque o GEPASSE ele recebe crianças, né, de Sorocaba e da região. Então acabava vindo muito crianças da região, crianças humildes que moravam em sítios, né, e acontecia de que de repente estava tendo febre, um desses sintomas aí, mas o mais comum aí é a febre, e febre altíssima. A mãe levava até o posto de saúde, o posto de saúde tratava, né? Quando se colhia um exame de hemograma, infelizmente os médicos não conseguiam identificar, tá? Achava que poderia ser só uma anemia, né? Acabava tratando só como uma anemia e não quando acabava vindo até o encontro, né? Até ao tratamento do GEPASSE, infelizmente a leucemia já estava bem aí avançada, tá? Então, só fazendo esse adendo que dentro de um hemograma a gente consegue aí identificar todo um sistema hemodinâmico, né, da pessoa, saber das infecções e tudo mais, tá? Dentro do tratamento aí da leucemia nós temos os quimioterápicos, corticoides, antibióticos, a transfusão de sangue, como a gente comentou, a oxigenoterapia, antieméticos, analgésicos, né? E complexo vitamínico, tá bom? Transplante de medula óssea em último caso, né? Depois de que zerou todas as tentativas de tratamento através das químios, né? Dos outros rádio, enfim, tá? Aí então parte-se para o transplante de medula óssea, que não é fácil, né, de se fazer. Existe muito preconceito e medo da população, da sociedade na questão de transplante de medula óssea. Quando nós formos falar um pouquinho de transfusão sanguínea, eu vou estar explicando para vocês como a gente consegue fazer, né, e se cadastrar no banco de medula óssea, tá bom? Que é importante que vocês saibam, né, para orientar familiares e a população em geral, e os nossos pacientes também, né? Uma dieta hipervitamínica, tá? Hidratação, muito importante que as pessoas sejam e fiquem bem hidratadas, tá? Isolamento, né? Total aí
pelo menos no início do tratamento quimioterápico, porque a quimioterapia ela tem a função, pessoal, de zerar, a tentativa da quimioterapia é zerar todas as células ruins, tá? Então, como nós temos, vamos pensar assim, nós temos um crescimento exacerbado de células ruins dentro do nosso organismo. E nós temos pouca produção de células boas, né? Se nós temos pouca produção de células boas, nós não temos leucócitos suficientes que são responsáveis pela defesa do nosso organismo, né? Para combater qualquer outro tipo de infecção e problemas, né? Então, quando nós falamos aí do isolamento, a gente acaba falando no isolamento até mesmo de contato, isolamento respiratório, para poupar essa pessoa em tratamento quimioterápico de pegar um simples resfriado, porque ela não vai conseguir, o organismo dela não vai conseguir combater um resfriado, ok? Bom, voltando lá, dentro das complicações, as mais frequentes são aí, então, as hemorragias e as infecções, tá? Quais são os cuidados, então, aí de enfermagem para uma pessoa aí num tratamento de uma leucemia, tá? Proporcionar conforto emocional. Quando nós falamos aí do conforto emocional, nós estamos falando de que é muito complicado, muito difícil para uma pessoa receber esse diagnóstico, né, de um câncer, de uma leucemia, de um tumor, né? Então, a parte emocional, tanto dessa pessoa quanto de toda a família, fica muito abalada, né? A estrutura emocional dela fica muito abalado. Então, o conforto aí emocional, né, espiritual para essa pessoa é importantíssimo, tá bom? Fazer então a profilaxia, né, de infecção, isolando esse paciente aí de acordo com a necessidade que ele tenha, tá? Orientar uma higiene em todos os sentidos, banho, roupas, higiene oral, higiene íntima, tá? Muito, mas muito cuidado com os catéteres venosos, a punção venosa, sonda, observar e praticar sempre técnicas antissépticas, né? Perdão, assépticas, em todos esses cuidados. A pessoa, quando está nesse tipo de tratamento, gente, nós sabemos que no ar existe bactéria, né? Então, o contato dela tem que ser assim, muito rigoroso, todo local que ela for tocar, ela tem que lavar bem as mãos após, não tocar em objetos contaminados. O ambiente onde ela vive tem que ser muito bem limpo, muito bem arejado, climatizado, tá bom? Prevenir as hemorragias, né? Utilizando aí escovas para higiene oral, mas escovas macias para evitar sangramento gengival, tá? Nós não fazemos aplicação intramuscular, tá? Porque podemos pegar vasos sanguíneos aí na aplicação intramuscular e aí com isso provocar um sangramento, tá? Evitar, não vai utilizar, né, total abolido aí os medicamentos através de AS, que é ácido acetil salicílico, porque ele provoca aí afinar o sangue, com isso pode provocar, né, incentivar uma hemorragia. E evitar qualquer tipo de traumatismo, né? Queda, bater a cabeça, bater o braço, enfim, tá bom? Observar as eliminações gastrointestinais dessa pessoa, as eliminações urinárias, né? Procurando aí alguma infecção, tá? Controlar rigorosamente os sinais vitais, tá? Observar os efeitos, né, dos químios, né, da quimioterapia, os efeitos colaterais que causa. A quimioterapia causa vômito, náusea, dor de cabeça, estomatite,
Alopécia, que é a queda de cabelo, edema, hematúria, tá? Que é o sangramento na urina, realizar balanço hídrico, né? Lembrando que o balanço hídrico, vamos reforçar aí, tudo que é infundido nessa pessoa, ela precisa eliminar, tá bom? Se está tendo edema, tanto o edema pode ser por conta do corticoide que está sendo utilizado, como também por retenção de líquidos, tá? Estimular então a dieta, né? Lembrando que essa pessoa, por conta do vômito, da náusea, do tratamento de quimioterapia, ela não tem vontade de se alimentar, né? Mas ela precisa comer. Por conta da estomatite, não é uma ou duas aftas, é a boca forrada de afta, esôfago, né? Então ela não consegue muito se alimentar, mas ela precisa, tá? E proporcionar aí repouso, tá? Para essa pessoa. É importante que essa pessoa tenha aí um repouso, né? Que ela consiga repousar, né? Se acalmar, aí para que a gente consiga então ter uma eficácia no tratamento dela, tá bom? Lembrando que se faz necessário, quando a gente fala do repouso, e fala da parte do conforto emocional, nós falamos aí de uma tranquilidade, né? Para que essa pessoa possa aí receber todo esse tratamento, tá? Ela sinta confiança na equipe que está atendendo ela, tá? Lembrar de que nós precisamos ser bastante profissionais, mas também não deixar a nossa parte amável, né, de lado, tratar essa pessoa com respeito, né, dar atenção para os sentimentos dela, pelo que ela está sentindo naquele momento, tá? Vai ter muitos altos e baixos dentro de um tratamento aí, tá bom? Um tratamento longo, extenso, não é igual um ciclo aí de qualquer infecção que se toma um antibiótico por 14 dias, 21 dias e tá tudo certo, né? É um tratamento aí que chega a ser até mesmo por anos, tá bom? Então a gente precisa sempre ter isso em mente para que a gente consiga fazer um melhor atendimento, ok, pessoal? Então a parte de leucemia também nós encerramos por aqui, tá? Vamos fazer a próxima aula, que o tópico vai ser de hemofilia, né? E após a gente vai fazer então aí uma atividade. Tudo bem? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.